sou do Rio Grande do Sul e joguei uma praga para os nordestinos e essa praga voltou toda contra mim. E eu queria resumir aqui para vocês, eu sei que eu vou ser criticada, mas eu sinto no meu coração em fazer, né, esse desabafo para servir de alerta para outras pessoas que às vezes também possam reagir da mesma forma que eu reagi antes, porque a partir desse momento eu aprendi certinho a lição, né, porque Deus me castigou para eu poder aprender. Eu tinha uma loja aqui no Rio Grande do Sul, tinha minha casa boa, tinha o meu carro, entendeu? Uma pessoa muito bem estabilizada, porém, confesso pra vocês que eu sempre tive o queixinho lá em cima, me achava assim melhor que os outros, sabe? Eu desfazia de muitas pessoas por conta disso. E eu era obcecada no ex-presidente aqui do nosso Brasil. Quando o atual presidente ganhou, eu fiquei irada e super revoltada. Na minha loja, a maioria dos meus funcionários eram todos nordestinos. Quando o atual presidente ganhou, eu fiquei numa ira tão grande que eu despedi mesmo, assim, todos os nordestinos da minha loja. E mais, eu fiz isso ainda fazendo uma maldade com eles, sabe? Eu fiz um jeitinho, tipo, de que eu tirei eles por justa causa e acabaram que eles não ganharam nada com isso, né? Eu fiz isso, eu fui capaz de fazer isso. E quando eu fui demiti-los, eu espraguejei eles de todas as formas do mundo, sabe? Eles não tinham por que ouvir aquilo, até porque eles faziam muito bem o papel deles dentro da minha loja, se dedicava, trabalhava certinho, entendeu? Os lucros que eu tinha eram muito bons por conta desse pessoal nordestino, que são muito desempenhados, sabe? Muito bons mesmo, os melhores funcionários, mas antes eu não reconhecia isso. E quando isso aconteceu do atual presidente ganhar, eu cheguei pra gerente da minha loja e falei: pega todos os nordestinos que tem na minha loja e taca todo mundo pra fora. E aí ela foi se entender o porquê. Falei, não, deixa, eu quero uma reunião com todos eles, somente os nordestinos. Quero uma reunião somente com eles e o restante daqui você não precisa chamar. E assim foi feito. No momento dessa reunião, eu olhei pra todos aqueles nordestinos e falei assim: vocês merecem passar fome. A partir de hoje, vocês não trabalham na minha loja. E se eu tiver algum colega que dê emprego a vocês, eu vou fazer com que vocês percam o emprego de vocês. O que eu quero nesse exato momento é que todos os nordestinos se retirem da nossa cidade. Vai vender rede no Maranhão, vai procurar serviço no Maranhão, vai lá ser sustentado, viver, né, do Bolsa Família, que é isso que vocês conseguem escapar, viver de Bolsa Família, porque vocês são pessoas miseráveis, pessoas pobres, e comecei a falar um tantão de coisa. E falei, eu odeio esse povo nordestino. Eu espero, né, se praga pegar nesse momento, a praga que eu vou jogar pra vocês é que o Nordeste inteiro, sabe, se acabe em água, que aconteça uma tragédia lá e se acabe em água e vocês chegam a todos partir. E aí eles ficaram assim, né, mas não questionaram nada e ficaram me ouvindo, entendeu? Falei que nunca vi um nordestino ter estabilidade na vida, que eles nasceram mesmo foi pra sofrer, que eles eram pobres, hipócritas, e comecei a falar um tantão de coisa e comecei, tipo, a querer passar por cima deles. Olhei pra algum dos funcionários e falei, você tem quantos anos? Ah, eu tenho tanto. Eu, na sua idade, eu já tinha isso e isso, sabe por quê? Porque eu sou do Rio Grande do Sul, não sou do Nordeste. Vocês nasceram pra trabalhar pros outros, vocês não nasceram pra ser águia. Mas a partir desse momento eu vou fazer o negócio acontecer e vocês vão voltar, entendeu? Pra cidade de vocês. Gente, eu me envergonho do restante das palavras que eu falei pra eles naquele momento. Eu sei que eles vão assistir esse vídeo e com certeza essas palavras nunca saíram da mente dele. Eu queria pedir muito, muito perdão a todos eles. Pedir perdão a todos os nordestinos também pelo meu erro, pelo que eu falei. E como eu disse pra vocês, eu fui castigada. Sabe por quê? Porque agora eu queria, né, o Bolsa Família deles, eu queria, porque agora, para eu poder me alimentar com a minha família, eu tô precisando de ajuda, e muitas ajudas estão vindo do Nordeste, cesta básica, roupas, calçados. Eu, que era proprietária de uma loja de roupas, de calçados, de móveis, perdi a minha loja inteira. Vocês têm noção? E pior ainda, quando eu perdi a minha loja, eu tinha acabado de renovar todo o estoque, tinha acabado de reformar toda a loja, então todas as economias eu tinha investido na minha loja e eu fiquei sem economia. A minha casa, né, que é uma casa muito boa, perdi. Perdi a minha casa, perdi os meus móveis, perdi o meu carro, perdi tudo. Hoje eu estou sem nada, sem nada. Hoje eu tenho que começar do zero, sabe? E eu não sei se eu vou conseguir ainda na vida me reerguer, se eu vou ser merecedora de me reerguer, porque eu confesso pra vocês que eu fui muito castigada por conta disso, né? E eu queria trazer um pouco do resumo da minha história pra vocês e dizer pra vocês que todo mal que a gente deseja pro próximo, ele sempre volta em dobro pra você e muito pior. E eu tenho certeza que eu não fui a única aqui do Rio Grande do Sul que espraguejou o Nordeste, que desejou o mal pro Nordeste. Teve outras pessoas, mas eu tenho certeza que essas pessoas também estão passando pela mesma situação que eu, né? Acabaram perdendo
tudo. E agora como nós estamos? E Deus, ele é tão justo que no momento, né, no momento que isso aconteceu, que alagou tudo, e quando eu pensei que eu era uma pessoa superior a muitas outras, né, que eu era a dona da porra toda, desculpa a palavra, eu do nada era uma pessoa que não tinha nada mesmo. Que aquelas pessoas que eu humilhei, hoje estão melhor que eu. Tá? Eu era uma pessoa digna de pena, sem alma, entendeu? E eu perdi tudo isso, perdi tudo tudo que eu passei a vida inteira trabalhando para conquistar, eu perdi, né? E quando eu digo para vocês que Deus é tão justo, porque no momento que toda essa tragédia aconteceu na minha vida, eu me lembrei certinho da minha ação lá atrás. E tipo, algo me dizia que eu estava pagando um preço por aquilo. E eu sei que além de mim, muitas outras pessoas estão pagando, não estão pagando não, estão sofrendo, né? Porque nem todas essas pessoas têm culpa dos acontecimentos. Mas enfim, eu tenho certeza que tudo isso não é em vão que está acontecendo, mas com isso eu aprendi a lição, né? Eu tive que ser castigada para aprender a lição. Hoje, como eu disse para vocês, eu cheguei a receber cestas básicas, entendeu? Eu que era a patroa, eu que era rica, eu que podia tudo, eu que humilhava. Hoje eu recebi cesta de pessoas que eu imaginei que nunca olharia na minha cara, nunca mais. E essas pessoas foram as primeiras a se preocuparem comigo e me mandar mensagem, perguntar se eu estava precisando de algo, entendeu? De se solidarizar com a minha situação, pessoas que não têm condições, assim, não têm condições como eu tinha, como eu achava que tinha. Né? E se não fosse essas pessoas se solidarizar com a minha situação, eu não sei nem como que eu estaria agora nesse exato momento, tá? Então é isso que eu queria resumir para vocês, pedir perdão a essas pessoas a qual eu humilhei, tá? Me perdoe do fundo do meu coração. E é isso, vou começar do zero, não sei como é que vai ser a minha vida, se vai voltar mais ainda, né? Coisas que eu fiz lá atrás vai voltar mais ainda para que eu pague, não sei o que vai acontecer. Eu já entreguei nas mãos de Deus, eu pedi perdão a Ele, não sei se eu vou ser digna, né, de Deus me escutar e a minha oração chegar até a Ele. E, gente, eu já chorei tanto, mas tanto, sabe? Perguntando assim, meu Deus, por que tudo isso? Por que tudo isso aconteceu comigo? Eu perdi tudo, Senhor, eu não tenho nada. E todas as vezes que eu me questionava, não tinha um porquê eu colocar a culpa em Deus, porque todas as vezes vinham lembranças na minha mente de coisas que eu fiz com muitas pessoas. E é isso que eu queria resumir para vocês. E me perdoem, podem me criticar, porque eu sei que eu mereço todas as críticas do mundo pelas coisas que eu fiz. E eu me envergonho muito. E a partir de hoje, eu serei uma nova pessoa. E não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal e ajudar a Mulher Dom.